vamos fazer no outro sábado um programa especificamente só para que as pessoas conheçam mais, ao invés de ficarem, né, julgando, falando sem um conhecimento adequado. Hoje nós falamos, não foi propriamente sobre o Islã, falamos, tem relação, por causa da violência, né? Falamos da relação entre a fé e a razão. Eu tenho comigo aqui hoje, nós vamos agora dedicar esses 2 últimos blocos do programa. O convidado, todo sábado nós temos um convidado e conosco está o padre assim chamado Chico Pimenta. Na verdade é o nome conhecido, né, Padre Chico? É Padre Francisco Pimenta. Francisco Esteves Pimenta, mas todo mundo me conhece como Padre Chico Pimenta. Com o Padre Chico Pimenta. E ele é vigário episcopal para ação social. E política. E política, né? E aí tem a ver com o dízimo, foi o vigário episcopal da ação social e política que promoveu a reflexão do dízimo no mês de novembro, ou foi pastoral? Como é que funciona isso? Qual a ligação entre os dois ao se referir ao dízimo? No meu entendimento, tem tudo a ver. Quem promoveu foi o Vicariato Episcopal para Pastoral, para a ação pastoral. Mas tem tudo a ver conosco, porque o dízimo, um percentual dele, necessariamente deveria ser destinado para o serviço aos pobres. Uhum. E nossa missão no Vicariato Episcopal para Ação Social e Política é fundamentalmente o serviço da caridade, o serviço junto aos mais pobres, aos empobrecidos propriamente dito. Como que o dízimo nas paróquias tem repercussão efetiva, por exemplo, no vicariato social? Porque até agora não há, né? É isso aí, eu ia dizer, como deveria ter, como seria a participação efetiva do fiel ou a repercussão da participação dele na paróquia em termos de contribuição com o dízimo para que repercutisse no vicariato e, consequentemente, na nossa ação em termos sociais mais efetivos. Aquele fundo de solidariedade tem a ver? Olha, o fundo de solidariedade... Aliás, é bom explicar porque muita gente não sabe. Né? Eu vou dizer, então, são duas coisas distintas. O fundo social e o fundo de solidariedade. O fundo de solidariedade corresponde a 5% de toda a arrecadação da paróquia, ou seja, do dízimo, das coletas e festas, promoções e doações. 5% do que a paróquia arrecada, do bruto, deveriam ser destinados ao fundo de solidariedade. Mas só um minutinho, porque deveriam, são, né? Não? Você me faz uma pergunta que eu não sei responder, que minha língua coça, né, Padre José Cândido? Porque eu não estou lá diretamente em cada paróquia para ver se todos os recursos estão sendo, de fato, os 5% destinados para o Fundo Solidariedade. Fundo de Solidariedade. E qual é a função desse fundo? A função deste Fundo de Solidariedade é, num fundo rotativo, destinar para as paróquias prioritariamente mais pobres, para a construção de igrejas e outras mais, compra de carros, enfim, tudo que a paróquia precisa, sobretudo neste particular. E também para a ajuda de padres, por exemplo, enfermos, padres que estão em situação difícil, né? Mas é sobretudo isso, para ajudar construções nas paróquias mais pobres. Então, daí o nome Fundo de Solidariedade. Agora, o Fundo Social é outra coisa, que diz respeito exclusivamente ao Vicariato Episcopal para Ação Social e Política. Sendo que o Fundo de Solidariedade também destina um percentual para o Vicariato Episcopal para Ação Social e Política. E é para esse fundo? Sim, mas pequeno. É pequeno? É pequena a verba, digamos assim, destinada
porque a gente teria que ter outros mecanismos que a gente pode falar aqui para incrementar esse fundo. Porque o Vicariato para Ação Social, ele tem algumas atividades que vão além das atividades que são atividades que envolvem a arquidiocese inteira, né? Que deveria, vou dizer, porque nós ainda não alcançamos todas as paróquias da nossa arquidiocese. Eu digo com toda clareza, nós, enquanto Vicariato Episcopal para Ação Social, eu vou me deter aí nesse ponto, nós estamos engatinhando, sabe, padre? E o nosso telespectador também deve saber. Nós temos a Providência Nossa Senhora da Conceição, que é a instituição jurídica para dar suporte jurídico ao vicariato. E, até então, nós ficamos muito com convênios com a prefeitura, sobretudo de Belo Horizonte, e até pouco tempo com a de Contagem. Então, a Providência Nossa Senhora da Conceição, realizando políticas públicas. Mas não está ligada ainda às prefeituras. Está, né? Mas agora restrita de Belo Horizonte, e nós enxugamos bastante os convênios. Não o bastante, mas bastante, porque eram muitos convênios e ficávamos como uma empresa terceirizada prestando serviço. E, então, o foco nosso, que deveria ser na articulação da solidariedade paroquial, isso estava muito a desejar. E agora, neste particular, da articulação da solidariedade paroquial, nós, como eu disse, estamos engatinhando, querendo dar passos, e que estamos começando nisso, para que o vicariato possa, de fato, existir, e não apenas a Providência Nossa Senhora da Conceição. Padre Chico, deixa eu fazer uma pergunta. O projeto Providência pertence ao Vicariato da Ação Social? Não. Não? Não, o projeto Providência é outra coisa, foi criado pelo Padre Mário Pozzoli, né? Pois é, parece que foi assumido pela arquidiocese? Sim, foi assumido pela arquidiocese. Quem está à frente é o Padre Ademir, que era meu antecessor lá no Vicariato para Ação Social e Política. E ele está ligado a qual instituição da arquidiocese? A arquidiocese diretamente. Diretamente? Diretamente. Não está ligado. Eu penso, pelo que Dom Valmor já deixou a entender, que ele quer que tudo esteja numa única instituição, mas isso ainda não. Porque, de fato, é um projeto muito consistente do ponto de vista que você vê o que está acontecendo, exatamente, né? Junto às crianças. E, né? é ligado ao Vicariato da Ação Social e Política. Tem a ver, mas não tem, assim, ligação direta, por exemplo, na administração. Sim, a gente teria que fazer mais, e precisamos fazer mais, no entrosamento das nossas ações com o projeto Providência. Nós vamos dar uma paradinha agora. A Maíra vai estar conosco aí, ela vai já começar a falar das participações. Maíra, bom dia para você. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A nossa primeira participação é da Maria Helena Amarante, do bairro Alto dos Pinheiros. É bom assistirmos ao programa para entender um pouco a religião de Alá. O fanatismo, infelizmente, traz muita destruição. Obrigado, Maria Helena. O fanatismo está em todos os lugares, né? Agora, nós comentamos hoje que no islamismo, o fanatismo ele tem um caldo de cultura, inclusive inserido na própria teologia, na hermenêutica. E por isso que as pessoas veem o islamismo na frente dessa ideia de fanatismo religioso. Mas fanatismo religioso também pode acontecer em outras religiões e, infelizmente, até mesmo no cristianismo. Agora a participação do Pedro Luiz pelo e-mail. Bom dia, Padre Cândido. Estava vendo alguns canais evangélicos. Tinham possessões demoníacas, pessoas se debatendo. O que o senhor acha sobre isso? É o que nós falamos, né? A falta de racionalidade na experiência da fé. A nossa fé, ela tem que ter uma base de racionalidade. Aqui eu tenho a participação um pouco longa, né? E bastante, digamos assim, com bastante conhecimento do tema, do Geraldo.
ele tem uma visão muito negativa com relação ao islamismo, né? Ele chama de ideologia totalitarista disfarçada de religião. Ô Geraldo, muitas das suas críticas estão corretas, eu não vou ler tudo, mas é bom lembrar algumas coisas também. A religião islâmica, muitos islâmicos, muitos muçulmanos, eles ganham da gente no sentido de levar a religião muito a sério. Mesmo aqueles que não têm nada a ver com terrorismo nem violência, mas eles têm uma cultura religiosa muito profunda, de levar a religião muito a sério, de ter uma grande, como diz o próprio termo islã, uma grande submissão a Deus. E vivem isto com muito, evidentemente, com muita intensidade. Bom, nós estamos chegando ao final deste bloco. Nós continuamos no próximo para fazer ler as últimas participações, aliás, ler quase todas, e também fazer o sorteio do dia de hoje. Voltamos daqui a pouquinho.